por falar nessa pseudo-terceira via e por falar na nossa mídia tucanopetista, nós tivemos mais uma vitória do país essa semana e do governo Bolsonaro, porque estão, via de regra, quase sempre alinhados. A agenda do governo é uma agenda virtuosa, reformista, liberal. Não consegue aprovar tudo, não consegue ir na velocidade que gostaria, tem muitos contratempos, tem muito sabotador, tem muita gente boicotando a mídia, o centro tucanopetista, o centro democrático e a esquerda de sempre, que, desde que eu me entendo por gente, joga contra o Brasil. Mas a notícia boa foi essa. O TCU, que não é um órgão político, é um órgão político, aprovou a privatização da Eletrobras. Ótima notícia. Música para os meus ouvidos, autor de um livro chamado Privatize Já. Não faz sentido o Estado ser empresário. O mecanismo de incentivos é totalmente inadequado, perverso. E agora a capitalização da Eletrobras vai permitir investimentos, diluir o controle acionário do Estado, menos uma teta, menos um feudo para a eventualidade da esquerda voltar ao poder no Brasil. Espera-se que não tão cedo. Reeleição de Bolsonaro, depois Tarcísio, mais Tarcísio 4 anos. Esse é o ideal, né? Então é uma ótima notícia. Não para a turma que quer mensalão, petrolão, eletrolão. Essa turma tá chiando. Junto com quem? Com a respeitada jornalista de economia do Globo, a Miriam Leitão. Eterna comuna. Eterna comuna. Privatização da Eletrobras, da maneira que está, distorce o mercado e prejudica o consumidor. Eu adoro o mais dessa turma. É sempre assim. Sempre tem um. Não, eu sou a favor da privatização, mas do jeito que tá, não. Se o Bolsonaro se coloca contra, ela fica a favor, talvez. Na Petrobras, como o Bolsonaro está reclamando da empresa por conta da política de preços, aí a turma tucano-petista redescobre o liberalismo econômico e fala que a empresa tem que ser blindada da ingerência política. Quer dizer, o lance é ir contra Bolsonaro. Já falei aqui, em tom de brincadeira, peronomútil, que se o Bolsonaro falar que é saudável beber muita água, vai ter um Globo Repórter sobre pessoas que morreram de excesso de água. Você tem dúvida? Compare a análise da tucano-petista Miriam Leitão com a análise do mestre J.R. Guzzo na Gazeta do Povo. O tamanho da vitória na privatização da Eletrobras. Foi o título que ele deu. Ele diz: como ocorreu na lei do saneamento, que abriu para a iniciativa privada o investimento num setor que o Estado não fazia nada e não deixava que ninguém fizesse, e, aliás, isso passou uma grande vitória do governo Bolsonaro contra a esquerda, que tentou impedir. A privatização da Eletrobras vai influir de forma decisiva na evolução da economia brasileira. Algo como 6 mil crianças morrem todos os anos de doenças que já poderiam ter sido erradicadas do Brasil, como disenteria, por conta de falta de saneamento básico. Como é que os partidos de esquerda, como é que o PT do Lula votam contra um marco do saneamento que vai permitir investimento de bilhões e bilhões para gerar saneamento, para levar saneamento para os mais pobres? Por questão ideológica, por ser contra a privatização, ou porque precisa da miséria, como o poeta precisa da dor? Diz o Guzzo: o maior inimigo do povo brasileiro é o Estado e a multidão de parasitas que vivem e enriquecem às suas custas. Ou seja, não querem largar o osso. E olha que o osso é gigantesco no Brasil. Mas eles não querem abrir mão de nada. Pelo contrário. Eles acham que tem pouco e querem muito mais. Gente, nunca foi tão fácil escolher. De um lado, quem quer doutrinação ideológica na escola. Do outro lado, quem quer que os pais tenham a liberdade de escolha. De um lado, quem acha que bandido é vítima
e demoniza a polícia. Do outro lado, quem defende os policiais. De um lado, quem quer manter as crianças morrendo de desinteria por falta de saneamento. Do outro lado, quem quer investimento nessa área. São os mesmos que idolatram o Lacron, quando diz, inclusive, que a Amazônia é deles e não nossa. Então, de novo, vamos lá para aquela coisa da planilha. Desse lado, quem quer que a Amazônia seja do mundo, globalista, e o DiCaprio fala em nome da Amazônia para irrigar cofre de ONG vagabunda ambientalista. Do outro lado, quem entende que a Amazônia é nossa, quer preservá-la, protegê-la, fazê-la prosperar, inclusive para que o povo amazonense seja colocado como prioridade, não as árvores. Esses estão do lado do Elon Musk. Esses estão do lado do DiCaprio e da Greta Thunberg. Nunca foi tão fácil escolher. E cá entre nós, com essa planilha toda, não dá para ser isentão. Não dá para ser voto nulo. É lulo o voto nulo.